Não adianta nada você querer montar um mapa mental bonito, cara, tá tão charmoso, tão legal, tão estruturado, mas não testar ele. Você precisa estudar, revisar esse mapa mental periodicamente, para que isso seja concretizado no seu subconsciente. A memorização depende muito da sua dedicação no momento de querer aprender o seu mapa mental. E é isso que nós vamos treinar agora, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você lê o seu texto, marcou os gatilhos, fez seu mapa mental, você precisa revisar este mapinha, ok? Então vamos ver se a gente consegue explicar, quando eu falo explicar, pessoal, é explicar do seu jeito, do contexto no qual você aprendeu a matéria. Porque talvez eu explique de uma forma aqui, que você explicaria de outra, ok? Então não tem o certo ou o errado. Então eu vou tentar explicar, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar explicar a matéria de nacionalidade, o artigo 12 da Constituição, do meu jeito, conforme a elaboração do meu mapa mental, ok? Não estou lendo em nenhum lugar, vou ler apenas o meu mapa mental, legal? Então vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de nacionalidade, deixa eu ver se tá pegando, tá, né? Quando nós falamos de nacionalidade, nós temos os natos e os naturalizados. Vamos falar um pouquinho dos natos? Bacana. Quem são os natos? Aquele que nascer no Brasil. Nasceu no Brasil é brasileiro nato? Sim. E o estrangeiro? Nasceu no Brasil é o quê? Brasileiro também. Salvo, proibido, o estrangeiro a serviço do seu país. Legal? Mas e se eu nascer fora do Brasil, Eduardo? Existem duas hipóteses, ok? Se eu nascer fora do Brasil e eu tiver a serviço da República Federativa do Brasil, eu sou um brasileiro nato. Agora, se eu morar fora do Brasil, né? Eu estou fora, lá nos Estados Unidos, e eu for registrado em repartição competente, numa repartição brasileira competente, também sou nato. Ou eu estou morando fora do país, mas um dia eu venha residir no Brasil e eu tenho a maioridade. Eu posso requerer, né, que eu seja um brasileiro nato? Também pode. Bacana? Então eu expliquei essa parte. Depois você vai lá para os naturalizados. Pessoal, uma coisa importante aqui. Você tenta sempre explicar para você mesmo ou para alguém. Se você tiver alguém para explicar, melhor ainda. Mas tenta explicar para você mesmo de uma forma simples, tá? Sempre assim, lembrando que isso aqui é gatilho. Na hora que bateu aqui, fora do Brasil, tenta lembrar da matéria. Na hora que bater aqui, sei lá, residir no Brasil, tenta lembrar da matéria. Você tem que lembrar o máximo possível através das palavras-chave que está no seu mapa mental. Legal? Isso você vai explicando em blocos. Expliquei nato, vou explicar agora aqui, depois aqui, entendeu? Essa é a intenção de você revisar. Mas você viu que foi rapidinho? A explicação foi rapidinha. Claro que eu estou aqui de uma forma mais tranquila explicando para você também. Para você não perder aí o fio da meada, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre nacionalidade dos naturalizados, ok? Eu posso requerer a naturalização? Pode. Aquela pessoa que vem originária de países de língua portuguesa, presta atenção aqui, galera, originários de língua portuguesa, eu coloquei originários aqui? Eu coloquei língua portuguesa aqui? Não, mas quando eu tenho esse gatilho, países portugueses, eu lembro que é alguém que é originário de língua portuguesa. Você entendeu? Isso aqui é gatilho. E eu vou lembrando, tá? Então, todas as pessoas que são originários de países que falam a língua portuguesa, tem uma lei que vai concretizar essa naturalização. Essa pessoa tem que residir no mínimo por 1 ano, ok? E tem que ter idoneidade moral. Legal? Ou, se eu não falo português, eu não sou de um país com a língua portuguesa, ou de qualquer outro país, eu posso requerer a naturalização? Posso sim. Sou argentino, uruguaio, ucraniano, posso? Pode. Só que tem outras regrinhas. Quais são? Residir no Brasil há mais de 15 anos, ok? E não ter, proibido, condenação penal, e isso tem que ser voluntário. O Brasil não pode me impor que eu seja um naturalizado. Tem que partir de mim, isso daqui, ok? Agora nós vamos falar sobre os portugueses, horas pois, de Portugal, ok? Eles podem também ter direitos de brasileiros? Podem sim, mas eles têm que ter residência permanente, ok? No Brasil, tem que morar no Brasil. Se houver pessoal, olha só que legal. Aqui tá abreviado, mas esse recipro já me dá um disparo, o gatilho de lembrar o contexto, Reciprocidade, se houver reciprocidade, Brasil e Portugal, a favor do brasileiro, ele vai ter o quê? Direitos inerentes ao brasileiro. Olha só que eu coloquei aqui, só direitos, mas o gatilho do direito fez eu lembrar, direitos inerentes ao brasileiro, ok? Então nós já falamos de natos, naturalizados e os portugueses. Outra coisa, existem cargos privativos apenas de brasileiros natos. Quais são eles? O MP3.com. Quem são o MP3.com? O P3, que é o presidente e vice-presidente
da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, esse M é do ministro do STF, esse C das carreiras diplomáticas, esse O do oficial das Forças Armadas e esse M do ministro de Estado da Defesa. Então assim, pessoal, como isso daqui é um mnemônico, você precisa treinar. Então você vai ter que recitar, repetir diversas vezes até você memorizar esse negócio. Bacana? Agora nós vamos finalizar nossa explicação, nossa revisão, pela perda da nacionalidade. Eduardo, tem como perder? Tem sim. E existem algumas regras. Existe a perda pelo cancelamento, por sentença judicial, caso você esteja cometendo uma atividade nociva ao interesse nacional. Olha só que loucura. Tudo eu abreviei, mas ó, eu entendi. Atividade nociva ao interesse nacional. Então vai ser cancelada se tiver uma sentença judicial. Tem que ter uma sentença judicial. Mas tem exceção? Tem sim. Pessoal, sempre que tiver uma exceção, ó, cor diferente, tá? Uma exceção tem que ter uma cor diferente. Qual que é a exceção? Se tiver um reconhecimento de uma lei estrangeira, eu não perco a nacionalidade. Reconhecimento de lei estrangeira. Ou se tiver uma imposição feita pelo aquele país, né, pelaquela lei estrangeira, para que eu permaneça, eu não perco a nacionalização, ok? O mais legal de tudo aqui, pessoal, é o seguinte: conforme vocês forem explicando algumas coisas aqui, vai tentando lembrar de mais coisas, vai tentando lembrar de detalhes no qual você não colocou. Assim que você lembrar de algum detalhe, caramba, lembrei, vem aqui e complementa. Cria uma nova setinha, cria uma observação e vai complementando o seu mapa mental. Claro que eu fiz aqui de uma forma tranquila, mostrando passo a passo para você. Só que eu revisar isso daqui, cara, rapidinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. E tem aluno gastando, sabe quanto? Meia hora em revisão. Meia hora. Tem alunos meus aí que falam, Eduardo, eu gasto 2 horas em revisão. Cara, você tá louco? Porque você não tem o material sintetizado. Você não tem as estratégias corretas para montar uma revisão, ok? Então é basicamente isso daqui. Conforme você vai estudando, conforme você vai evoluindo na matéria, o seu mapa mental vai mudando conforme o seu nível de conhecimento. Você vai tendo mais conhecimento da disciplina, você vai preenchendo mais o seu mapa mental, a ponto de ele chegar no modo quase que perfeito. Mas isso demanda o quê? Conhecimento aprofundado na disciplina. Quanto mais você vai praticando, mais você vai conhecendo a matéria no qual você está estudando, mais o seu mapa mental vai ficando completo para que você possa revisar e estudar em cima dele. Legal? Bacana? Agora, pessoal, a gente vai realmente saber se esse mapa mental vai ser suficientemente capaz de responder as questões da nossa prova. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta número 1. Bacana? Vamos lá, pessoal. Enzo nasceu na Itália, mas mora no Brasil há mais de 40 anos e se naturalizou brasileiro. De acordo com a Constituição brasileira, nenhuma lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Enzo poderá exercer o cargo de presidente do Senado Federal. Bacana? Existe um cara chamado Enzo. Ele nasceu na Itália, mas ele mora no Brasil há mais de 40 anos. E o que ele fez? Ele se naturalizou. Eduardo, um cara pode se naturalizar? Vamos ver o nosso mapa mental? Então, você concorda comigo que ele é um estrangeiro? Sim, ele se naturalizou. Olha que bacana. Presta atenção no seu mapa mental. Aonde que eu vou procurar aqui a informação? É naturalização, ok? Ele é estrangeiro. Opa, estrangeiro. Se ele nasceu na Itália, a Itália fala português? Não. Então ele tem que entrar nesse rol de qualquer nacionalidade. Opa. O texto diz que ele mora no Brasil há mais de 40 anos. O requisito bate? Bate, porque aqui, ó, se eu residir há mais de 15, eu posso requerer a naturalização. Opa, então o Enzo está dentro dos parâmetros. Só que a questão diz o seguinte, presta atenção. Enzo poderá exercer o cargo de presidente do Senado Federal. A informação está aqui? Não. Então vamos para outro subtópico, que é onde? Privativos. Opa! Quem são os privativos aqui? Os natos. Lembra do mp3.com? Esse P3 diz justamente, ó, está falando justamente sobre os cargos privativos de quê? Dos natos. Privativos dos natos, ok? Então, o presidente do Senado Federal, você tem que ser o quê? Nato e não naturalizado. Sendo assim, o nosso mapa mental conseguiu responder? Essa questão está totalmente errada, porque Enzo é naturalizado e não nato. Se ele fosse nato, aí sim ele poderia ser presidente do Senado Federal. Cara, conseguiu? Conseguiu. Matou a questão? Sim, filho. Pronto. Mapa mental, finalidade cumprida. É isso que você tem que entender. Beleza?